Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla XEI 2022, agora com a multimídia de 10 polegadas. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla XEI 2022 que está exposto aqui na concessionária Toyoville nessa cor vermelho granada, uma cor bem bonita que o pessoal do canal pediu. Eu vou mostrar para vocês. E uma novidade para esse modelo 2022, mudança na multimídia. A falta de semicondutores alcançou também a Toyota e ela teve que mudar para uma multimídia do sistema Android. Quero começar pela frente do carro mostrando seus faróis que saem aqui da sua lateral, são bem afilados, vindo à frente. Nós temos aqui os dois pontos desse DRL de Uno em LED, também com esses acabamentos em formato de J, cromado na parte fosca também, que traz um destaque. Essa parte aqui também com essa máscara negra, com esse acabamento black piano no seu interior e o canhão de foco projetor que é do farol halógeno alto e baixo. Aqui também o indicador de seta. Quero abrir a imagem para mostrar a parte do para-choque para vocês, que nós já temos esse acabamento com esse formato de ser, com esse detalhe prata e também preto fosco com um farol de neblina em LED. Essa parte aqui já é um acessório que você pode estar instalando na concessionária. A parte da grade exterior, nós já temos esse acabamento com esse formato trapezoidal, também com todas esses ranhuras com entrada de ar, com esse acabamento preto fosco. Aqui na parte da frente do carro nós já temos esse acabamento black piano, seguido com esse filete cromado que vem até a frente aqui do logo da Toyota cromado. Eu quero abrir a imagem para mostrar para vocês um vinco que sai aqui da lateral, vem até a metade do capô, um outro vinco que sai lá de cima, esse já vem até a frente aqui da parte do logo da Toyota e também da mesma forma os vincos do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é 2.0 aspirado com 177 cavalos, torque de 21.4 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi, 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta. Detalhe, ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando. A longo prazo vai te trazer um custo-benefício de manutenção, com certeza. Ele também é auxiliado pelo câmbio CVT Direct Shift, que tem a primeira marcha engrenada para ficar um pouco mais ágil na saída de trânsito, nas retomadas, e as outras 9 são do tipo CVT. Ele simula, no caso, 10 velocidades. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo, quais os acessórios que vem nesse modelo XEI, um comparativo também da 11ª geração para essa 12ª geração referente a essa motorização, para não se tornar um vídeo tão extenso, depois você acompanha por lá. Notem nos detalhes as imagens aqui referente às mangueiras, as fiações. Olha a composição dos motores da Toyota, como realmente tem uma confiabilidade no mercado. No capô nós temos essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor, para justamente trazer menos ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas, que nós temos essa pintura cinza metálica com a parte dos aros com esse destaque ao centro aqui dos aros, também com o logo cromado da Toyota, e o perfil dos pneus 225/45, roda de 17 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4,63 m de comprimento. A profundidade de vão livre de solo, a altura de solo,
é de 14,5. Nós já temos essa saia que traz um destaque, já deixa o carro um pouco mais esportivo, desde a versão de entrada GLI até a versão topo de linha, que é a linha Altis. E aí nós temos esse vinco bem pronunciado aqui da primeira porta até a segunda porta. Aí nós já temos um outro vinco, esse já sai aqui do paralama e passa por todo o carro lá em cima na parte das maçanetas até o final nas lanternas. Aqui na coluna A esse acabamento preto fosco, esse acabamento preto fosco também no retrovisor, indicador de seta, e aqui já é vermelho na cor do carro, que é vermelho granado, uma cor metálica. Isso daqui já é um aplique, que é um acessório que pode ser instalado numa concessionária Toyota, não vem de série. Na sua coluna B nós já temos esse acabamento aqui também preto fosco, as maçanetas são na cor do veículo, aqui foi um aplique que pode ser instalado também na concessionária Toyota como acessório. Aqui nós já temos na sua terceira coluna esse acabamento preto fosco. Quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira aqui do Corolla para vocês. Aqui na parte do para-choque nós já temos esse refletor noturno para ajudar na visibilidade. Esse formato de ser, esse vinco bem pronunciado também no para-choque traseiro, nós já vemos ele harmonizado lá na frente do veículo. Ele continua esse vinco até o final lá do para-choque. Temos um outro vinco menos pronunciado, esse sai da lateral e termina aqui no para-choque traseiro. As lanternas saem aqui da sua lateral, elas são bem afiladas. Toda a parte do conjunto aqui de iluminação é halógena em LED, é só na versão Altis. E aí nós temos esse acabamento, esse filete cromado, que vai passando praticamente por todo o porta-malas, indo até o outro lado, o logo cromado aqui da Toyota, terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro. Se você tiver com a chave presencial, você vai apertar esse botão que está aqui e nós conseguimos abrir esse porta-malas, que tem a capacidade de 470 litros, ele tem a iluminação interna e tem também aqui o step temporário, que você pode fazer a utilização com kit de ferramentas caso você precise. Porta-malas amplo de 470 litros para utilização aí no final de semana com família, tem bastante espaço. Aqui essa parte com essa manta, com esse acabamento aqui do porta-malas traseiro, câmera de ré também para você estar fazendo a utilização caso você precise. No teste de colisão Latin NCAP, esse carro tem 5 estrelas para adulto e criança. Ele conta com 7 airbags, são 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar para vocês o espaço que nós temos aqui na fileira traseira. Ele tem um entre-eixo de 2,70 m, eu sempre faço questão de enfatizar no canal que eu tenho 1,90 m, posicionei o banco do motorista todo para trás e olha o espaço que nós temos aqui ainda de 2 a 3 dedos, isso mostra o espaço interno que nós temos aqui no Corolla. Eu quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão XEI das demais versões. A parte do revestimento do banco aqui é em couro, com essa linha aparente, portas revistas tanto do lado do motorista como do passageiro, aqui um nicho para guardar alguma coisa, a iluminação no teto para quem está aqui atrás e também a opção na cor cinza com a parte aqui com as alças de teto para facilitar. A parte do banco nós temos esse revestimento com esse pontilhado, com essa linha de costura bem aparente. A parte aqui com cinto de segurança de 3 pontas, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Também a parte aqui com descansa-braço com opção para 2 porta-copos. Quando você estiver viajando com 4 pessoas é uma boa opção. Isofix com a fixação das cadeirinhas tanto do lado esquerdo tanto ali do lado direito. Se você apertar esse botão e puxar, o banco aqui ele é bipartido. Então se você não conseguir carregar algo lá no porta-malas, você consegue estar carregando aqui, deitando esses bancos para fazer a utilização dessa parte dos bancos. Também a porta aqui tem um revestimento em couro bem macio ao toque, com essa linha de costura bem aparente. Essa parte aqui já é um plástico rígido cinza com os puxadores prata. Aqui o acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só, um nicho para estar guardando alguma coisa e o alto-falante aqui da parte da porta. A sua chave é do tipo presencial, nós temos a inscrição Corolla e também o logo da Toyota. Se você virar aqui, nós temos uma terceira opção de abertura de porta-malas e conta com alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa para que você possa ter acesso ao Corolla através da Smart Entry. Aqui nós temos essa soleira, que é um acessório instalado, que pode ser instalado também numa concessionária Toyota. Ajuste de altura do banco do motorista, ajuste da lombar. Aqui nós temos uma terceira opção de abertura de porta-malas com a abertura do tanque de combustível. Eu vou mostrar para vocês aqui os detalhes dessa versão XEI 2022,
que já está em funcionamento. E o detalhe principal é a mudança da multimídia, uma multimídia de 10 polegadas, agora com a falta de semicondutores de maneira mundial, a Toyota teve que colocar uma multimídia com apenas de garantia de 1 ano. Eu vou deixar um card logo acima para que você possa estar acompanhando como utilizar essa multimídia, que no caso aqui, ela não tem mais aquela TV de tubo como nós tínhamos aqui anteriormente na multimídia do Corolla 2020. Ela praticamente ficou flutuante, uma multimídia de 10 polegadas e um detalhe, não tem conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay. Tem apenas aqui, no caso, a conectividade que você pode fazer, por ela ser uma multimídia com sistema Android, você consegue baixar qualquer aplicativo aqui através da Play Store para fazer a utilização. Esse é um dos detalhes. Aqui nós temos no console central esse acabamento Black Piano, com essa parte, com esse filete prata que vai até o outro lado, botão Start-Stop, o ar-condicionado aqui que já é digital, então você consegue colocar ar quente, ar frio, a temperatura desse ar-condicionado é apenas de uma zona. Aqui o fluxo do ar-condicionado, onde você vai direcionar esse ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro. Aqui nós temos o fluxo da utilização do ar do interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Isso você consegue ter como opção aqui nesse carro. Aqui nós temos um nicho para estar guardando alguma coisa. A parte aqui do console central nós temos esse acabamento Black Piano, também com essa parte que faz a volta aqui, que com esse acabamento prata. Também o câmbio CVT Direct Shift, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Aqui nós temos a opção da câmera de ré, que você pode estar fazendo a utilização aqui na multimídia para fazer o estacionamento, e você consegue aqui no caso aumentar até o ângulo aqui para poder ficar uma verificação melhor para sua segurança. Se você descer aqui para o modo Drive, aí nós já temos para o lado esquerdo as trocas de marchas manuais que você consegue fazer. Para frente você vai colocar da primeira até a 10ª marcha. Quando você fizer a troca manual com o veículo em movimento, ele já vai identificar qual que é a marcha da utilização. E você colocando para trás, ele vai fazer as reduzidas para você utilizar numa descida de serra, freio motor, uma retomada para você fazer de modo manual. Freio de estacionamento ainda continua manual, não é eletrônico como muitos desejavam. Aqui a parte com 2 porta-copos para você fazer a utilização. Encosta-braço nós temos essa parte aqui revestida em couro com a linha aparente, e aqui nós temos uma tomada 12 volts e uma tomada 2.1 ampere para fazer o recarregamento de celular caso você precise, com esse espaço para estar utilizando. Temos também aqui essa opção aqui do banco, que é esse revestimento em couro com essa linha aparente, com esses pontilhados. Aqui na sua lateral nós já temos essa parte aqui para trazer mais conforto para quem está utilizando. A regulagem de altura do cinto de segurança, as alças aqui no teto também. Essa parte aqui com quebra-sol, que você puxa essa parte do espelho, ele já vai acender a lâmpada ali no teto de maneira automática, tanto do lado do passageiro como do lado do motorista. Aqui para estar ligando e desligando o sistema do alarme volumétrico no seu interior, a parte das lâmpadas que você pode estar ligando aqui também, e você aperta de um lado ou do outro, ele vai estar acendendo. Retrovisor que é fotocromático para trazer menos reflexo para você que está dirigindo à noite, vai ajudar muito, é um item de segurança importante. E na parte do painel nós já temos esse acabamento aqui bem macio ao toque, com essa linha de costura aparente, uma segunda opção de tomada USB para fazer a conexão também se você precisar, e o porta-luvas que você tem a opção aqui do espaço também, que é um espaço generoso. Esse acabamento com esse filete prata que faz a volta lá no difusor do ar-condicionado, com esse outro acabamento aqui também, Black Piano. Lá no canto nós já temos um tweeter para auxiliar no sistema de som. Aqui a parte do painel ele já tem esse acabamento aqui bem macio ao toque. Também a parte aqui dos vidros elétricos com os comandos todos iluminados, com a porta do motorista com a função auto-down e as outras também. Aqui trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico do retrovisor, basta você apertar, ele vai rebater de maneira automática, e a regulagem aqui no caso dos retrovisores interna, tanto para o lado esquerdo, tanto para o lado direito. Aqui no painel nós já temos essa parte para estar colocando aqui o ajuste do facho do farol. Por ser um carro sedã médio, você coloca mais peso, ele vai erguer à frente, você consegue fazer a regulagem do facho do farol. A sua direção, ela é eletroassistida.
ela conta com uma regulagem de altura e também profundidade. Aí nós temos essa parte aqui com esse revestimento em couro, com essa linha bem aparente, esse contorno prata na parte do volante que é multifuncional, com o logo da Toyota. Aqui nós temos comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui nós conseguimos pular a estação de rádio, ou a música, ou o modo de música que você quer ouvir. E aqui nós temos o controle de velocidade de cruzeiro, por ser um carro automático que você consegue fazer a utilização. As aletas de mudanças de marcha no volante, o famoso pedal shift, uma segunda opção de trocas de marchas manuais caso você precise. E na parte do painel, basta você colocar a setinha para o lado aqui, na parte do volante, para você fazer a utilização nessa tela de 4.2 aqui, que é em TFT. Então nós temos o conta-giros aqui, que é analógico, arrefecimento do motor, medidor do tanque de combustível, que é de 50 litros, e o velocímetro. E ali na tela nós temos o velocímetro digital. Se você colocar a seta para o lado, nós já temos a parte aqui com o odômetro total, odômetro parcial A, odômetro parcial B, média total do veículo, modo de economia, e aí ele volta novamente aqui para a parte do velocímetro digital. Se você colocar para o lado, aqui nós temos as opções de ligado ou desligado referente aos sistemas que ele tem também de segurança, que é referente ao controle de tração e estabilidade, que você pode estar acionando aqui na parte do console central. Você consegue ligar e desligar o sistema de tração e estabilidade. Ele conta também com assistente de rampa e freio ABS com EBD. Já aqui esse botão Sport, esse daqui você vai utilizar quando você quer que o carro tenha um giro maior no motor. Ele vai deixar um carro um pouquinho mais esperto, com um giro mais alto, para que você possa estar utilizando na maneira para utilizar numa retomada de trânsito, uma saída de trânsito, para ficar um pouquinho mais rápido. Se você colocar a seta para o lado novamente, ali nós já vamos ter um indicativo que tem na rádio ou na multimídia, o que está passando a música, ele vai informar ali. Se você colocar para o lado mais uma vez, a distância total, tempo percorrido, o tempo de viagem, a parte de viagem de tempo de cruzeiro que você utilizou para fazer essa viagem. Se você colocar para o lado mais uma vez, o ajuste de relógio, as configurações gerais do veículo. Se você segurar aqui, tem a parte aqui com idiomas, unidades, modo de economia, para você fazer, no caso, também as configurações gerais do veículo. Se você colocar a seta para o lado mais uma vez, nós temos aqui uma pasta informativa, tudo que é de mensagem no carro, combustível que está acabando, porta que está aberta, cinto de segurança que não foi colocado, vai aparecer mensagens e também informar com um alerta sonoro referente aos alarmes desses itens que você esquece ligado ou esquece aberto, como um exemplo. Também temperatura exterior do ambiente e relógio. Esses foram os detalhes que eu mostrei aqui para vocês do Corolla XEI 2022, que eu mostrei os detalhes. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. Se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, deixa aí no comentário o que você achou desse modelo. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro, que hoje está rompendo fronteiras internacionais. O primeiro salve para Paulo Henrique de Santa Cruz, na Bolívia. O segundo salve vai para Jorge Correia de Cerro Largo, no Uruguai. Esses dois são seguidores do canal, sempre interagindo e deixando comentários aqui no vídeo. O terceiro salve vai para Osiel Salvato de Espera Feliz, Minas Gerais. Para você que deseja receber um salve toyoteiro aqui no canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade que você deseja que eu mande o salve, para que eu possa estar mandando a você nos próximos vídeos. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!